Oi, gente! Vamos bater um papo aí sobre emagrecimento? É isso mesmo. Eu, depois de um mês, de 30 dias, eu fui fazer minha bioimpedância novamente, tive acesso aos resultados, os resultados não foram o que eu imaginava, e eu tenho algumas percepções e alguns ajustes de rota que eu quero compartilhar com você, que pode te ajudar aí na sua jornada também, nesse seu processo de autoconhecimento, nesse seu processo de emagrecimento. A primeira coisa que eu quero falar para você, gente, é que o emagrecimento ele não é linear. Você precisa entender isso. Então, a partir do momento que a gente decide olhar para isso, eu falo que várias coisas começam a acontecer e aí você acaba pondo foco em outras coisas e acaba esquecendo sobre o seu processo de emagrecer. E faz parte da vida, faz parte dos pratos que estão rodando e por algumas vezes você vai ter que focar nesses pratos. Mas contra resultados não há argumentos, né? Eu falo que um resultado por si só ele vai te dizer se você está sendo congruente ou não com a sua jornada e com o seu objetivo de eliminar peso. E olhar para isso foi fundamental para mim. Por quê? Porque o meu resultado na balança foi positivo numa parte e negativo no outro. Eu vou te explicar. Em quilos, quando você pesa lá, eu aumentei. Mas eu aumentei a massa magra e diminuí o percentual de gordura. Então, para mim, eu acabei ficando num 0 a 0. Essa é a sensação que eu tenho. Poderia ser pior? Poderia. Mas também poderia ser melhor. E diante de tudo isso, o que eu tenho para te contar, né? É que eu entendi também que algumas mudanças da minha vida e até mesmo algumas coisas que estão acontecendo na minha vida, elas precisam ser mantidas em silêncio. E o quanto é importante eu proteger isso. Por quê? Porque eu já me cobro por si só. E eu me cobro de uma maneira que acaba sendo pesado demais. E aí eu tenho tantas outras coisas para acontecer que eu acabo que eu não olho para as outras coisas e me cobro só disso. E aí acaba sendo uma chicotada muito forte, na qual é um desejo que eu não quero mais viver isso, entendeu? Então, eu tô construindo uma relação saudável com a comida, já venho fazendo isso, olhando para isso. Inclusive, meu e-book que eu fiz sobre isso, sobre uma alimentação consciente, desconstruindo esse hábito de comer emocional, que já me ajudou por muito tempo, né? Foi isso que me trouxe, saiu desse corpo, me trouxe para esse, foi essa consciência de olhar para a comida. Só que agora eu entro numa nova fase de não só isso, além disso, eu me olhar com amor. E por muitas vezes eu sou a minha maior algoz nesse sentido, né? E aí me olhar com amor, eu entendi que eu preciso dar alguns passos para trás em alguns quesitos e recalcular a rota e refazer e olhar para as coisas que são importantes, me desafiar. E eu sinto por muitas vezes que a gente tem medo dos desafios. Essa é real, né? De fato, a gente tem medo. Mas uma coisa também é clara, a gente não tem que aceitar viver num corpo que não nos faz mais feliz. E aí aqui eu vou falar uma coisa que eu noto, eu, Michele, já por ter emagrecido bastante e ainda não cheguei onde eu quero, mas já emagreci bastante. Mas eu noto nitidamente o quanto o seu corpo chega primeiro. E o que eu quero te dizer com isso? Eu vejo mulheres acima do peso e não que eu acho que a gente tem que trabalhar a aceitação, sim. Mas eu quero falar sobre isso no sentido de que você não tem que aceitar e viver aquilo para sempre. Você precisa aceitar a sua situação atual e, se for do seu desejo, você mude, tá? Eu acho que ninguém merece viver num corpo que não te faz feliz. E aí que eu quero falar. Por quê? Por muitas vezes, e aí eu tô falando da Michelle de antes, eu acreditava que, por eu estar acima do peso, eu tinha que ter mais roupas, eu tinha que mexer no cabelo, colocar cílios, unhas, aplique. Eu nunca coloquei aplique, né? Mas eu tô falando de que eu já vi em outras mulheres. Bolsa, enfim. E tem a Paola Star, não sei se você segue ela lá no TikTok, eu adoro ela. Ela fala que não adianta você chegar com um carrão, com uma bolsa de grife, com uma roupa. Quem que chega? Seu corpo que chega. Não é seu carrão, não é a sua conta bancária, não é a bolsa de grife. Claro que tudo isso são elementos que vai falar também sobre você. Mas o seu corpo ele chega primeiro e depois vai chegar a sua mentalidade. O que você tem para entregar ali dentro, né? A sua conversa, o que você tem para poder servir, enfim. E de fato é. Então não adianta eu querer mascarar o meu corpo
a minha aceitação colocando adereços, fazendo coisas no meu corpo para poder me ver de uma forma melhor para me aceitar. Sendo que a raiz do problema é o emagrecimento. E aí, de fato, gente, eu posso te falar disso, assim, que nem você magra, você veste qualquer roupa te cai bem. Você se sente bem, você veste uma calça jeans, uma camisetinha, você já fica bem vestida porque a roupa tem um caimento legal. Agora você gordinha, acima do peso, você tem que tampar a barriga, você tem que pensar nas costas, quando tá pulando a gordura das costas, o braço, enfim. N situações que quem está acima do peso sabe disso, porque eu também sinto algumas coisas em relação a isso, mas já senti muito mais. Hoje não mais, mas que nem hoje eu saio com crop de calça jeans, coisa que jamais faria isso antes. Eu não teria coragem de sair com crop de calça jeans como hoje eu sairia, entendeu? Como hoje eu me vestiria com um shortinho e um cropped, por exemplo, numa situação de praia. Enfim, eu lembro de uma vez que eu tava na praia, foi isso no começo desse ano, inclusive. Tava com a minha irmã e com umas amigas dela. E aí, a amiga dela virou pra mim e falou assim, nossa, queria ter uma barriga dessa, mostrando pra mim, pra minha barriga, né? Porque eu tava com short jeans e tava com uma blusinha que mostrava um pouquinho a minha barriga. Entendeu? Então, naquele momento, aí eu olhando pra ela, de fato, o meu corpo era diferente do dela. E eu era, acho que uns 10 anos mais velho que ela. 10 anos? Não, um pouquinho menos, vai. Uns 7 anos mais velha que ela. Só que o meu corpo era um corpo de uma mulher mais jovem. Então, querendo ou não, isso conta sim, tá? Agora, eu entendo uma fase da minha vida que eu falo que a gente vai passando por fases. E eu já compartilhei aqui com vocês em relação a essa fase do meu corpo. E agora, a fase que eu tô vivendo é um corpo que eu quero ver pra mim. Sabe? Que eu ter prazer de estar com ele. Não é pra que os outros vejam. E sim pra que eu mesma desfrute dessa minha presença, dessa minha construção, dessa minha skin que eu tô construindo. E claro que a gente não pode ser hipócrita, que as pessoas de fora, elas olham isso, sim, mas é muito mais sobre mim. E aí aqui a chave que eu quero compartilhar com você é que o quanto esse hábito de cuidar do meu corpo, ele vem para outras áreas da minha vida. Ele vem para os meus negócios, ele vem para o meu processo de autoconhecimento, para eu aprender a falar não, para os meus relacionamentos, sabe? O quanto isso se torna um hábito angular. E eu falo que, inclusive assistindo podcasts sobre isso, as pessoas mesmo falam, é muito mais fácil você se tornar milionário do que você emagrecer e se manter magro. Porque gente, é uma batalha no sentido de construção de uma nova mentalidade. E aí aqui eu quero compartilhar com você os ensinamentos desse livro, O Quebrando o Hábito de Ser Você Mesma, que é um livro que me ajudou muito e que tá me ajudando, aliás, né? Me ajudou e continua me ajudando, porque traz os ensinamentos de você quebrar a sua versão antiga, para que você possa construir uma nova versão, acessar um novo canal, acessar uma nova sintonia, no sentido de que você se visualize e acesse esse corpo que você deseja. E vem muito disso mesmo, porque os nossos pensamentos geram nossos sentimentos, e os nossos sentimentos geram nossos pensamentos, então é um ciclo. Se a gente pensa coisas negativas, coisas ruins, a gente nutre sentimentos ruins. E isso é para qualquer área da nossa vida. E aí, falando dessa parte alimentar, o quanto eu precisei olhar para tudo isso, e até mesmo no meu e-book eu trabalho isso, cada dia uma frase, um despertar de consciência em relação à alimentação, eu vejo nitidamente o quanto a gente busca o consolo na comida. Faz parte. E aí, cabe a nós desconstruirmos esse hábito. E aí agora eu já vou compartilhar uma coisa que eu venho sentindo aqui em mim. A gente está tão programada a almoçar naquele mesmo horário, a acordar naquele mesmo horário, a dormir naquele horário, a fazer determinadas tarefas. Observa. Ao longo da sua semana, você começa a se observar de determinadas coisas que sempre acontecem naquele mesmo horário, porque o nosso corpo já está acostumado. E aí aqui eu vou te deixar um desafio. Começa a almoçar um pouquinho mais tarde, você vai ver. Num primeiro momento, o corpo vai se rebelar. E qualquer mudança, o corpo vai se rebelar no primeiro momento. Mas depois você vai ver que ele passa, ele aguenta, sabe? Você esticar o seu jejum um pouquinho mais. Eu tava fazendo jejum de 17 horas, agora eu já puxei para 18. Meu objetivo é chegar em 24. Então eu vejo que se eu seguir semana a semana aumentando 1 hora, eu chego nos 24. Daqui 3, 4 semanas, tá tudo certo. Mas eu já passei de 17 para 18 horas. E aí eu vi que o meu corpo não morreu.
Só que aí eu mesma me saboto, né? Olha como foi engraçado, né? Eu passei, consegui fazer, aí depois eu fui comer a última refeição e eu achei que eu tinha que comer a mais. Entendeu? Não! Escuta o seu corpo. O seu corpo, ele te dá sinais. Então, o quanto é importante você se escutar e também se desafiar para poder você ir escalando e ir mudando os níveis do desafio, porque o nosso corpo, ele se habitua. Hoje eu fui fazer escada. E aí eu sempre faço 30 minutos de escada. Teve uma fase que eu fazia 1 hora de escada. E eu vi o quanto aquilo me ajudou. Eu falei, poxa, eu vou voltar a fazer, não todos os dias, porque não dá na minha agenda eu encaixar 1 hora de escada, mas hoje dava. Aí eu falei, vou fazer 1 hora de escada. Quando deu 30 minutos, a minha mente falou, você tá cansada. Olha, essas pernas tá tudo doendo, sabe? A mente começa, não quer. Aí eu tava já com meu fone, só que eu tava assistindo YouTube, eu tava assistindo um vídeo aqui. Eu falei, chega, vou colocar uma música. E coloquei minha playlist das músicas que eu gosto, que me anima. E o quanto eu construí um ambiente faz com que eu consiga manter e sustentar os meus hábitos. E é sobre isso também. O nosso ambiente, ele conta muito. Então, a gente precisa dificultar algumas coisas, facilitar outras, fazer com que o nosso ambiente corrobore para os nossos objetivos. E não é só sobre o emagrecimento. É sobre o nosso hábito de ler, é sobre a nossa rotina, é sobre os esportes, é sobre o que você deseja construir. Você precisa cuidar e preparar esse ambiente para que ele possa ser algo que te engaje e não te dificulte a alcançar o seu objetivo. Uma das coisas que o Dr. Joe Dispenza ensina também é que a gente precisa romper com os hábitos do passado, sabe? Romper mesmo, sabe? Se você vê que você tem o hábito de fazer determinada coisa e aí vai chegando aquele horário, vai dando aquela vontade, eu tenho, final da tarde eu tenho vontade de mastigar. Eu tô começando a fazer outras coisas, porque eu não preciso necessariamente mastigar. Essa hora eu tenho tomado meu whey. E o whey é líquido, né? Então eu engulo. Só que eu quero mastigar. E eu preciso quebrar esse hábito, porque isso aí é um hábito, não é uma necessidade física minha. Aí eu tô começando a fazer outras coisas. Aí eu já fiz meditação, esses dias eu fui caminhar sem tela, sem nada ouvindo, a caminhar para ver meu passo, para ver o céu, para ver as coisas. Eu comecei a fazer coisas diferentes, fui fazer uma leitura, se cabia naquele momento. Eu fui colocar estímulos diferentes e mostrar para o meu cérebro que tá tudo bem, a gente não precisa repetir esses padrões e que é saudável e é muito melhor em relação aos meus objetivos eu romper esses padrões. Mas, num primeiro momento, o nosso cérebro não quer. Ele quer me manter ali naquela zona de conforto conhecida e repetindo as atitudes que tragam prazer e que é conhecido para ele. Quando você não responde mais do mesmo jeito, que nem você atrasando sua hora de almoço, você acordando um pouco mais cedo, você mudando a sua forma de antes de dormir, você consegue? Você está quebrando um hábito de fazer algo que você fazia de uma forma para um novo modelo, para você alcançar aquele seu objetivo que você deseja, você vai estar construindo um novo caminho alinhado com aquilo que você deseja viver. E assim você começa a viver algo novo. Então, é um caminho a ser percorrido, é um caminho a ser vivido. Algumas coisas precisam de ajuste sempre. E o quanto é importante a gente olhar para o nosso todo, rever a nossa rota, avaliar o que aconteceu, não é só o emagrecimento. Olha para o todo. Como que tá suas emoções? Como que tá suas questões financeiras? Como que tá seus relacionamentos? Como que tá seu casamento? Seus filhos? Seu trabalho? Olha para os pilares que são importantes na sua vida e analisa tudo isso. Ao analisar tudo isso, vai te ajudar na construção da sua constância na busca daquilo que você deseja viver. Se tornar uma mulher constante é muito mais sobre você continuar fazendo todos os dias as mesmas coisas, alinhada com aquilo que você deseja viver, do que você ficar tendo inúmeras iniciativas. Muito pelo contrário, isso só destrói a sua própria autoconfiança. Então, traça o plano, segue a meta, suporta o processo, caminha repetidamente naquele percurso que você deseja que se torne algo da sua vida. E você vai ver que quando menos esperar, isso já se tornou algo que faz parte do seu dia a dia e que não é mais nenhum desafio. E aí, como consequência disso, você vai ter os resultados que você deseja em relação ao seu corpo, em relação às finanças, em relação à leitura, em relação à construção do seu negócio, enfim, para qualquer coisa na sua vida. É um processo. A construção da disciplina e da constância é um processo que a gente precisa suportar e
nos calar, porque nós mesmas nos sabotamos. Então, por isso, muitas vezes, o silêncio ele vai ser bem-vindo, porque vai ser algo com você mesma. Então, avalie a sua rota. Recalcula aí o caminho que você vem percorrendo. Se você precisar de ajuda, eu tenho minha mentoria aqui e o meu e-book eu vou deixar aqui embaixo do vídeo para você saber um pouquinho mais. E lembra, não é linear o processo de construção de um corpo, não é linear o processo da construção de um negócio, não é linear um relacionamento, não é linear. Nada na nossa vida é linear. Tudo vai ter altos e baixos. A gente precisa aprender a não desistir nos baixos e nem ficar tão emocionada nos altos, porque também vai passar. Lembra disso. Eu espero que tenha feito sentido eu compartilhar um pouquinho aqui da minha jornada, dos meus desafios, da minha vulnerabilidade, das minhas escolhas. E em breve, logo em breve, vem mais vídeos sobre isso, para poder eu contar um pouquinho mais de como vem sendo esse período de silêncio que eu decidi me calar e as consequências que eu colhi desse silêncio. E eu tenho certeza que vai te incentivar ainda mais a você se conectar com você, olhar para você, o que é importante para você e seguir neste caminho. Porque lembra, é sobre você, não sobre o que os outros acham, não sobre o que os outros vão pensar. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.